Gente, boa noite a todos. Boa noite a você, meu querido. Eu primeiro quero lhe agradecer muito ter aceitado o convite, porque é uma live de generosidade, né? Que a gente está dispondo aqui para as pessoas as questões controvertidas no processo de trabalho. E nada melhor que esse tema, não é? Você não acha? Excelente esse tema, muito oportuno. E eu que sou agradecido, tá, por essa oportunidade de participar do seu projeto. Eu acho que é um projeto ímpar. Fala um pouquinho mais alto, ou fala mais perto do microfone, porque tem hora que fica bom e tem hora que abaixa. Deixa eu tentar um malabarismo aqui. Isso, agora ficou bom. Agora ficou excelente. Mas a mim que é um prazer. Oi. Agora você coloca também a imagem para você aparecer mais, porque o seu vídeo está te cortando um pedacinho. Cortando em cima, embaixo, porque para mim aqui... Você tem que... Aí, melhorou. Aí. Isso, va bene. Adesso está muito bene. E não, agora você abaixou de novo. Não. Agora mesmo. Não. Isso. E um pouco. Aí, isso. Vamos ver. Ok. Tá ok. Tá Se não tiver, eu tento aqui. Não, ficou bom. Só que agora você tá um pouquinho mais... Você pode descer só um pouquinho. Porque senão corta o seu rosto. Aí, perfeito. Não é nem por mim, porque eu tô te vendo. É por causa da sua imagem, né? Gente, cara, você que é uma querida nossa, né, Rangel? Professora Carla Zanini, é um prazer contar com a audiência dela. Estou vendo a Daily aqui também. A Mércia já entrou. A doutora Mércia ia fazer uma cirurgia, não sei se fez, se tiver feito, imagino que deu tudo certo. Whindersson, Diogo. Vamos entrando. O pessoal daqui a pouco... É assim, a gente vai começando, vai aquecendo, aí as pessoas vão entrando. Então, é muito importante que as pessoas saibam desse projeto. A gente vai falar do processo do trabalho, do começo até execução. Eu estou pensando até em falar em rescisória, ainda não decidi, não. E é assim, porque as pessoas hoje gostam muito de falar dos temas palpitantes, a não ser aqueles professores que fazem curso, né? E aí eu achei que a gente podia passando, sabe? E ao mesmo tempo atualizando todo mundo. Eu gosto muito de processo, né? Então, nada melhor do que falar de processo. Mas depois de processo, eu falarei sobre direito coletivo, depois direito internacional e depois direito constitucional, ligado ao trabalho. Olha que interessante. Hoje eu participei de um evento promovido pela Faculdade de Direito de Ribeirão Preto com uma professora italiana. Eu sei que você gosta muito da Itália, Francesca, né? Você participou com a Francesca. Exatamente, falando sobre o direito coletivo italiano. Sim, que é muito bom. Muito bom. O direito coletivo italiano, para mim, é o exemplo de direito coletivo. Muito rico. Muito rico, eu ainda não consegui compreender como que se dá as escalas, né? Porque são de níveis, são níveis. Exatamente. E aí, eu até preciso terei de dar uma estudadinha melhor, porque... Olá! Grandes mestres, uma graça. Eu terei de dar uma estudadinha melhor, porque eu coordeno o eixo de pesquisa de teletrabalho da USP, lá, que o professor é coordenador, o Guilherme Feliciano. Mas eu peguei peguei o eixo teletrabalho. Oi, Luiz, tudo bem? Eu peguei o eixo teletrabalho, e aí eu que faço a parte da Itália. E aí tem um tema, acho que vai ser o nono tema, que vai... Oi, Sandra, tá boa? A Sandra estava ajudando a divulgar esse... Isso. E a gente do Instituto até divulgou, porque a Francesca é nossa vice-presidente, né, do Instituto Italiano de Direito do Trabalho, que eu faço parte, eu sou a diretora cultural de lá.
Até a Sandra me agradeceu de ter divulgado. Uma pena não ter assistido, porque eu tinha compromisso, mas eu vou... Tá gravado, né, professor? Tá gravado e tem, só aproveitando para o seu público aqui, divulgar também, a Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da USP, tem organizado pelo professor Jair Aparecido Cardoso, né, com o GED-Trade, eventos extremamente importantes, e eu estou nesse grupo de direito coletivo. Nós já tivemos com o professor João Renda falando sobre o sistema sindical norte-americano, tivemos com o professor Rodrigo O João Pessoa Renda é uma falando, graça, né? excepcional, né? Com o Rodrigo Pessoa falando sobre o sistema sindical chileno, e hoje nós tivemos falando do sistema sindical italiano, e temos uma proposta, ideias. Olha, eu vou sugerir trazer um a nome para OIT, você. Eu vou sugerir um nome para você quando você estiver envolvido com as questões bem assim, profundas do direito sindical, o Túlio Massoni. E Temos pensado nele. Ele escreveu um livro de representatividade. Esse livro, quando ele escreveu, ele tinha acabado de se formar, e ele tinha feito mestrado. Quando eu li o livro, eu falei, gente... Falei assim, Túlio, você não está entendendo o que você escreveu? E ele era muito novinho. Imagina, Sandra, é um prazer divulgar a ciência. O Radisson sabe como eu gosto da ciência, né, Radisson? Você me viu um pouquinho, mas você já me acompanha um pouquinho, você já percebe. Sim. Então, esse livro dele é maravilhoso. E ele estuda com profundidade o direito coletivo. E assim, então eu acho que é um nome, sabe, para você pensar, não sei. Sim, né? Hoje eu e a Sandra, inclusive, tínhamos mencionado o nome dele. Depois eu vou pegar com você, o contato dele. Eu te passo. Vai ser um prazer. Eu te passo. Mas assim, como eu estava falando, Patrícia, esse projeto seu é muito interessante porque ele traz temas do dia a dia e outros temas que são do dia a dia, mas não estão na crista da onda. Não. Eu não sou de crista da onda, você viu? Que eu não sou de moda, né? Eu não sou de moda, não. Eu sou clássica, né? Eu não sou de moda. Então, eu acho assim que é importante trazer o processo de trabalho. E você é um dos expoentes hoje no processo de trabalho. Você está dedicando a isso. E assim, quando eu te conheci naquele lançamento do seu livro, eu achei você uma preciosidade, igual eu vi o Túlio, né? Eu falei assim, mas gente, como ele tem uma profundidade, como ele leva a sério. E a gente precisa de profissionais igual você, Rangel. Entendeu, Radisson? Obrigado. Porque... Pode ficar à vontade de me chamar de Radisson, de Rangel. Os meus amigos me chamam de Rangel. Eu acho mais fácil. Posso, então. Sim, é um nome composto, mas fique à vontade, tá? É igual o meu é Patrícia Helena. Eu tenho amigos que me chamam de Helena e eu gosto também. Então, o que eu gostei, assim, quando eu te vi falando, por isso que eu te convidei, é um senso clássico, sabe? Eu acho que as pessoas hoje... por isso que eu trago os temas assim e gosto de explorar com profundidade. Oi, Assuncena, tudo bem? Isabela, que gracinha. Esse pessoal tudo bonitinho demais. Isabela. Então, você tem um senso clássico. E o direito do trabalho e o processo precisa desse senso clássico. Porque as pessoas hoje, surge um tema, já quer escrever, já quer falar, e eu acho que nós estamos precisando de mais profundidade. Eu acho que nós precisamos agora fazer uma inversão, sabe? Para que nós possamos trazer o direito do trabalho para assim, um lugar bem elevado. E quando eu te vi, eu vi que você faz isso. E eu fiquei muito feliz, por isso que eu lhe convidei. Bom, fico muito feliz pela oportunidade de estar aqui com o seu público. Sei que você tem uma penetração grande, tanto aqui em Goiás quanto aí em São Paulo, e falar desse tema é um tema gostoso. É um tema que, na CLT processual que a gente está lançando, que eu fui um dos coordenadores, eu que escrevi sobre esse tema, escrevi sobre diversos temas, mas sobre as unidades coube a mim. Então, assim, é um prazer estar aqui com você. Então, assim, vamos ver.
Como que você quer proceder? Geralmente eu deixo, geralmente alguns querem começar pelo conceito, e aí depois eu vou colocando as perguntas. Eu não sei como é que você gostaria, porque eu não fiz reunião com você, porque eu fazia reunião quando era outro tipo de live, mas essa eu gosto de deixar à vontade. O que você gosta? Como você gostaria? Eu tenho mais ou menos um roteiro em mente. Muito bem. E eu quero trazer alguma parte conceitual e trazer também exemplos da sua aplicabilidade. Isso. Ao processo. Eu acho importante. E assim, quando a gente fala sobre... E aí você pode me interromper a qualquer momento, fazer questionamento a qualquer momento, tá? Patrícia, pode ficar inteiramente à vontade. Não pode ficar à vontade. Na hora que eu tiver que interromper, eu interrompo. Fica tranquilo. Tá bom. O tema das nulidades, não só no processo de trabalho, mas em todo o processo, ele tem uma dificuldade muito grande de sistematização. Uhum. A gente pega... Cada autor ele tem um posicionamento, tem uma interpretação diferente, faz uma classificação, uma identificação da natureza jurídica dos institutos. E quando a gente fala sobre natureza jurídica dos institutos, a gente está tentando enquadrar esse determinado instituto para daí retirarmos determinadas consequências. Mas quando se fala em nulidades processuais, há uma dificuldade muito grande nessa sistematização. Talvez por ser um tema não muito explorado pela doutrina. Quem trabalhou com mais vagar, com mais fôlego, foi a professora Teresa Vambia, que tem, inclusive, um livro específico sobre eu vou falar um mais antigo. O Ponte de Miranda trabalhou bem. Sim, também. O Ponte de Miranda, ele trabalhou praticamente de tudo. De tudo, né? Há quem fale que em termos de provas, por exemplo, ele não se destacou tanto, mas é uma afirmação que eu não sei se... Mas esse livro da Teresa que você está falando é uma pérola. Exato. Esse livro da Teresa é maravilhoso. Não sei se foi a tese de doutorado dela, realmente eu confesso não saber. Mas quando a gente fala de nulidades processuais, a gente tem que ter em mente sempre a ideia de forma. O processo, ele é uma forma. É a forma que o Estado tem para prestar a tutela jurisdicional. Os atos processuais, eles devem obedecer a uma determinada forma. Guilherme Carreira é um colega juiz estadual aqui em Goiás, meu vizinho. Prazer. Acabou de lançar uma obra sobre processo civil. Olha que legal. Deixa eu aproveitar e cumprimentar também a Cíntia, lá do núcleo que eu faço parte de pesquisa, né? E ela está no meu eixo de trabalho e ela fala sobre direito comparado em Portugal. Aí também cumprimentar a Natália. Gente, Maria Tereza. Ai, nossa, tanta gente que a gente vai acabar. Mas a gente tem que cumprimentar, faz parte, não é? Exato. Porque a live, esse é o sabor da live. É as pessoas entrarem, as perguntas. A gente está vendo todo mundo, não é? Não é legal isso? Essa interatividade é muito importante, né? Muito prazer de você estar aqui, viu, Guilherme? E o processo como conjunto concatenado de atos, ele é um conjunto concatenado de formas estabelecidas. Exatamente. E o vício do ato processual, ele consiste justamente na sua prática de uma forma contrária ao modelo legalmente estabelecido. E quando eu falo forma, professora Patrícia, eu não estou falando de formalismo. Sim. Estou falando de forma enquanto necessária a essência do ato. A questão do processo, né? O processo precisa de uma ordem, né? Sim, nós não podemos esquecer que Barão de Montesquieu dizia que a forma é o preço pelo qual se paga pela liberdade. Então você tem a prática, você tem a liberdade de agir, mas dentro de certas formalidades, dentro de certas formas. E o ministro Marco Aurélio, ele complementa esse raciocínio falando que é um preço muito módico. É um preço muito baixo para que se possa exercitar os atos de cidadania. Então a forma no processo ela tem a sua
Eu gostei dessa ligação da cidadania com a forma. É Sim, muito importante. exatamente. Por isso que não me parece admissível a ideia de que pode ser praticado um ato processual de qualquer forma, comprometendo valores, comprometendo garantias constitucionais asseguradas aos litigantes. Né? A Constituição, ela estabelece diversas formalidades, justamente para estabelecer um mínimo de garantia aos litigantes contra o exercício abusivo do poder estatal, que é a prestação jurisdicional. Isso. Formas, então, funcionam, atuam como uma proteção para o litigante contra a minha atividade, não contra mim, Adson, mas contra a minha atividade enquanto juiz que eventualmente venha a violar os direitos daquelas pessoas. Né? E é importante a gente observar que a doutrina vem trazendo uma categorização de vícios do ato processual, desde a sua inexistência, que corresponderia à falta de um suporte fático, por exemplo, uma sentença emitida por alguém que não é juiz, por algum juiz que já se aposentou. Isso. Temos as nulidades, são violações extremamente graves. Se der prazo, eu quero trazer um exemplo que o professor Guilherme é quem está suscitando essa indagação. Você tem todo o tempo do mundo. e além da inexistência, nós temos também a ineficácia, em que o ato é praticado, mas ele não produz efeito perante uma determinada pessoa. E aí eu já trago um exemplo. A falta de citação. Né? Nós temos uma divergência doutrinária muito grande. O que isso configuraria no processo? A falta, a não citação, exatamente, a não citação, ela importaria na inexistência do processo. Só um intervalozinho, deixa eu complementar. Sim, claro. Professor, Sirlei, como vai? Boa noite. Foi meu estagiário, hoje é um grande advogado. Ai, que gracinha. Ele foi meu estagiário na Mascaro, né? Sirlei. Agora é um bom, já pai de família, um bom advogado. Ele está na área de direito desportivo, muito atuante. Muito obrigada, viu, Sirlei, pelas suas palavras tão lisonjeiras comigo. Continua. E aí nós temos essa dificuldade no enquadramento, porque a partir desse enquadramento você vai verificar. Então, cabe uma ação rescisória? Não. O próprio juiz pode declarar a inexistência daquele processo, já que a falta de citação importa nessa inexistência. Eu quero depois voltar a esse tema. Então, eu vou te lembrar, então, depois. Sim, claro. Então, a importância da definição, a importância da classificação conceitual de cada um dos atos e dos vícios. Né? Bem, o vício processual, então, nós temos que ter essa premissa, consiste na prática do ato em violação à forma estabelecida. A partir desta violação, a partir deste vício, eu tenho diversas consequências. A primeira consequência seria a ideia da nulidade, em que há uma gravidade tão grande, tão intensa nesse vício, que ele não estaria sujeito à preclusão. Pode ser suscitado esse defeito a qualquer momento. Né? Parte da doutrina fala que aquele que deu motivo também poderia suscitar o vício, tamanha é esta gravidade. Mas não me parece ser esse o entendimento do STJ. Não justamente em razão do princípio da boa-fé, objetivo, não venir em contrafacto próprio. Mas pode ser conhecido de ofício. Sim. Pode ser suscitado a qualquer momento. E daí nós temos a... Sim? Não é, você já está falando da nulidade absoluta, né? Exatamente. E a partir dela nós temos também a nulidade relativa, que para alguns chamam de anulabilidade.
em que ela já é um pouco mais restrita, por dizer respeito a Eu um posso te interesse pedir um particular. favor? Quando você falou Claro. que existe uma confusão muito grande, uma dificuldade das pessoas absorverem a diferença entre ato nulo e anulável, sabe? Essa distinção ninguém entende, é uma coisa complicada. Se você conseguir, assim, puder, no meio, não sei como é que você está a sua programação aí. Veja só, essa é uma das dificuldades que vem metodológicas, desde o início mesmo. É. Parte da doutrina fala que essa distinção teria uma origem lá no direito civil. Né? Mas, de qualquer forma, a grosso modo, o que a doutrina mais propugna é que as nulidades dizem respeito a um interesse público. Uhum. Uma gravidade intensa, como é o caso do impedimento, como é o caso da incompetência absoluta. Isso. Por outro lado, e daí não ocorre a preclusão, salvo a máxima proporcionada pela coisa julgada. Né? Por outro lado, a nulidade relativa ou a anulabilidade, ela dizia respeito a um interesse particular, a um interesse apenas das partes. Das partes. De forma que a não suscitação do vício no momento adequado importaria em uma preclusão. E a CLT ela tem uma regra expressa de que o vício deve ser mencionado na primeira oportunidade que a pessoa estiver para falar nos autos. Né? Na hora que nós vamos falar em exemplo, eu quero falar um pouco desses exemplos, sabe, no dia a dia da primeira oportunidade, que as pessoas fazem muita confusão a respeito disso. Sim. O professor Ricardo Guimarães acabou de entrar, um abraço, professor. Tá? Tem diversos alunos aqui também. A nulidade relativa, por dizer respeito a um interesse das próprias partes, unicamente, um interesse particular, ela sofre a preclusão. Não pode ser reconhecido de ofício. Uma das dificuldades é justamente identificar. Na teoria é fácil de te falar, isso é nulidade absoluta, isso é nulidade relativa. Nossa, se é absoluta tem essas consequências, se é relativa tem essas outras consequências. Mas no determinado ato processual, no conteúdo, né, nós vamos ter muitas dificuldades para fazer esse crime. Reinaldo, doutora Débora. E temos a situação de mera irregularidade, em que o ato processual foi praticado de uma determinada forma, mas não tem maiores consequências. Isso talvez caiba uma menção administrativa. Né? Nós tínhamos, antigamente, a época que era tudo em autos físicos, a imposição de que o juiz assinasse também o laudo pericial. Eu nunca assinei. Eu nunca vi. E também nunca tive nenhum processo meu anulado por esta situação, porque é uma mera irregularidade. Né? E quando a gente estuda as nulidades processuais, a gente tem que observar um conjunto de vetores que informam esse regime das nulidades. Primeiro, a necessidade da observância das garantias constitucionais. Isso. As garantias constitucionais elas têm um espaço de concretização no processo e também no plano das invalidades, que é aquilo que eu já mencionei. O processo ele deve ser compreendido como uma proteção contra o exercício arbitrário do poder estatal jurisdicional. Não é porque eu sou autoridade juiz, autoridade Estado, que eu posso praticar o ato com comprometimento de determinadas garantias constitucionais. Daí, professora Patrícia, que a Constituição dá tanto valor a esse modelo processual, e ela foge, inclusive, da boa técnica legislativa, para falar, por exemplo, que a decisão que viole a publicidade é uma decisão nula. Total. Ela podia simplesmente falar, olha, as decisões judiciais deverão ser públicas. Já estava pressuposto que uma
decisão escondida ali. Mas você sabe que se Varia. ela falando assim toda hora tem? Imagina se ela Sim, falasse. é lógico que a gente não pode esquecer que não publicidade impeça que determinadas decisões, determinados processos observem um determinado contexto. Percebe a necessidade da gente fazer algumas ponderações, algumas considerações, né? Algumas decisões que sejam prolatadas inaudíveis altera a parte. Sob pena de comprometimento da própria tutela jurisdicional. A Constituição também, e daí a necessidade de transparência nos processos, algo extremamente importante. Né? Daí também a Constituição Federal combinar de nulidade as decisões judiciais que não sejam motivadas. Não sejam. Eu achei assim, vamos fazer um parênteses aí. Eu homenageei bastante, uma homenagem ao novo CPC, que ele realmente pensou sobre isso. Foi uma, Acho que para mim, pela prática judicial que havia antigamente, que não era provocado pela doutrina, a doutrina concordava com com a admissão das fundamentações per relationem, fundamentações aliundi, e a gente não deve admitir, especialmente a per relationem. E o Código de Processo ele veio trazer isso. Eu falo muito para os meus alunos, e toda vez que eu faço live, eu repito isso. Eu gosto de repetir, e que se alguém, dentre 10 pessoas, 2 me ouvir, eu fico satisfeita. Estudem o artigo 5º ao 15º do CPC. Estudem, mas estudem. Leia e reflita. Você vai usar no dia a dia. Toda hora. Tudo ali é de muita importância. E é o que você está dizendo. Essa questão da publicidade, a questão de tudo, da fundamentação, e a psicologia de tudo isso. Tá ali. O professor Edilton Meirelles fala aqui até o artigo 15º, até o artigo 15, faz parte, não do processo civil, mas do processo brasileiro. Exatamente. Daí ele propugna, a partir dessa premissa, ele propugna, inclusive, pela incidência do artigo 14, uma revogação do artigo 769 da CLC. Mas isso é outro tema. Esse eu não estou sabendo. Essa depois a gente vai ter outras coisas, você falará para nós. Isso é um outro tema. Mas a fundamentação, o dever de fundamentação que agora está estabelecido lá no artigo 489, parágrafo 1º do CPC, é extremamente importante para a gente. E nós ainda temos decisões de tribunais superiores admitindo a fundamentação que relaciona. Temos uma previsão legal, temos lá na Lei 9.099, aí o procedimento sumaríssimo me importou, aquela que se o tribunal entender que deve manter a decisão do juiz de primeiro grau no procedimento sumaríssimo, pode fazer referência a isso, ele simplesmente pode mencionar. Adota os fundamentos do juiz de primeiro grau sem debater o recurso. Olha que coisa mais absurda. O recurso é um diálogo que a parte apresenta com o tribunal para discordar daquela decisão anterior. Então é necessário, penso eu, que enfrentemos os argumentos trazidos no recurso, ainda que seja para manter a decisão. Exatamente. Penso eu que essa previsão lá do artigo 895, 896 da CLT não deveria prevalecer frente a este dever. Né? Além desse vetor, que é a observância das garantias constitucionais, e além disso, quando eu acho que a necessidade da observância desses
Olha, o pessoal está falando que está oscilando o seu som. Lembra que eu tinha falado? Agora melhorou. Lembro. Agora você vai Lembro. realmente. Eu vou, Você vai eu ter que vou ver com a colocar ele. Cássia. Não, você não consegue pôr ele mais assim como o meu? Eu acho. Você não põe no ouvido e ele fica pertinho o que te falar, não? Não há, não? Não há essa possibilidade? Deixa eu ver. Então tá. Na realidade, teoricamente, ele está numa altura que... Agora ficou bom quando você põe mais próximo. Ficou. Então vou tentar mexer somente com essa. Desculpa, mas eu também gosto de falar com as duas mãos. Mas eu acho que é que o hábito de professor, normalmente ele tem a tendência. de mexer com as mãos, Igual, né? exatamente. Como nós no início falamos lá da Itália, você é apaixonado da Itália, como faz para silenciar um italiano? Prenda as mãos dele. Só fazer isso. Exatamente, né? Mas nós não podemos admitir com tanta incidência a regra de que só haverá reconhecimento da nulidade se houver um prejuízo, porque muitas vezes esse prejuízo ele não consegue ser transmitido de forma abstrata, somente com a análise do caso concreto, que você falará, olha, essa decisão do juiz ou esse comportamento da outra parte causou um prejuízo a essa parte. Isso é a concretização das garantias constitucionais. Um outro vetor que informa as nulidades é o da boa-fé objetiva. Isso. Aquele que, por exemplo, impede que a parte possa se beneficiar da prática que ela incorreu no ato processual. Exatamente. No venire contra facto próprio. Não se beneficiar da própria torpeza, e que antigamente era até possível, somente no início dos anos 2000 é que veio a alteração do CPC, no sentido que se a parte, o seu advogado, se mudasse e não informasse no processo novo endereço, haveria nulidade. Agora não, agora nós temos essa regra expressa justamente para impedir que haja esse benefício a esse comportamento violador da lei. Como eu disse para você, o artigo 794 da CLT estabelece a regra de que as nulidades processuais não vão ser decretadas se não causarem prejuízo. Mas esse prejuízo... Põe mais pertinho de novo, não sei porque tem hora que... Isso. Olha, melhorou. Esse prejuízo, se houver uma dúvida por parte do tribunal quanto à ocorrência ou não do prejuízo, tem que decretar essa nulidade. Você sabe, Rangel, eu tenho observado, né, na minha carreira, que eu já sou advogada há 32 ou 33 anos, eu não esqueci as contas agora, que eu acho que evoluiu muito essa observância nos tribunais, pelo menos no daqui de São Paulo. Qualquer dúvida, eles anulam o processo e mandam refazer. Sim. É importante isso. É importante porque você valoriza uma situação processual da parte. Você valoriza uma situação de dúvida, uma situação em que você não tem um afastamento de forma prévia. Porque se você tiver elementos para afastar, não, aqui não tem prejuízo mesmo, porque ele deixou de ouvir essa testemunha aqui, mas tem outra testemunha que confirma essa versão. Ele não formulou esta indagação aqui, mas isso já está respondido no processo, seria desnecessário. Quando nós temos isso, não temos dúvida alguma. Agora, naquela situação de dúvida, aí efetivamente nós temos que adotar uma regra de que em dúbio, pró-anulação, não existe isso, mas pelo menos para o reconhecimento do vício em atenção à posição, à condição processual, né, no processo. E também temos um outro vetor, que é o da causalidade. O que significa isso, Patrícia? Você só pode decretar a nulidade, reconhecer a nulidade do ato processual que seja decorrente daquele em que houve o vício. É um nexo de causalidade. Se não houver esse nexo de causalidade, por isso, por exemplo, vícios em determinados incidentes processuais, eles não vão contaminar o processo.
à medida em que não tem essa vinculação, não tem essa conexão deste vício com os atos processuais anteriores. Vamos abrir aí uma ajudinha para os advogados? Sim, claro. Olha só, vocês estão fazendo audiência, aí você faz uma pergunta, o juiz indefere. Aquela pergunta era de suma importância para o deslide do processo. Então, você tinha que fazer essa pergunta para fazer uma prova. Eu vou dar um exemplo para vocês. Tinha um pedido de comissão e a empresa não juntou a política, que ela não tinha uma política clara, então o ônus da prova era do empregado. E aí ele vai e ele consegue uma testemunha que ele tinha, faz a pergunta se aquela testemunha recebia comissão. Aí ele faz a pergunta, qual que era o seu percentual de comissão? O juiz indefere. Qual é a atitude do advogado? Né? Ele tem que imediatamente fazer aquela figura do protesto que não existe no CPC, né? Não existe, ela é uma figura costumeira, coestudinária, né? Porque não existe. Tem que pedir o protesto, você tem que colocar a pergunta, pedir que seja a pergunta para que vá ao encontro que ele está falando. A causalidade. Exatamente. Não é? Então, assim, é importante que tenha essa clareza do advogado. Por isso que eu falo, alguns institutos o advogado tem que possuir, um deles é a nulidade. Sim. E essa situação, que é bastante corriqueira, né? O processo do trabalho, ele é eminentemente oral, ele é eminentemente audiência. Em todo processo, em toda relação processual trabalhista, a princípio nós vamos ter audiência. Né? É o momento da produção daquela prova e que nas relações trabalhistas nós temos com grande força a prova testemunhal. Durante muito tempo tinha uma certa discussão, primeiro sobre o próprio cabimento dessa figura do processo. Como você disse, não está positivado no processo do trabalho, né? E nem no processo civil. Não existe. Tá. O professor Manuel Antônio Teixeira Filho combatia bastante muito. Para ele era uma demonstração de uma inaptidão para atuar no processo do trabalho. Porque ele é extremamente conservador, né? E clássico. Ele é muito rigoroso em termos de técnica, né? Mas nós não podemos negar que a realidade ela é um pouco diferente. Então, se admitiu a figura do protesto. Bem, se cabe o protesto, qual que é o momento de suscitar? E as pessoas falam, não, tem que ser lá nas razões finais, que é a primeira oportunidade que a parte tem para poder falar no processo. Mas não é que a CLT fala, né? Não é. Pois é, mas veja só, eu indefiro a sua pergunta, você vai aguardar lá para as razões finais. Às vezes você tendo formulado, você me explicando o porquê daquela pergunta, não precisa disto, né? Mas às vezes você apresentando no seu protesto as razões pelas quais entende que a pergunta deveria ser feita. Eu posso voltar atrás. Exatamente. Só que aí se eu estiver lá nas razões finais, não vou poder mais voltar. Então eu tenho que aguardar o tribunal. Mas eu preciso, gente, vamos mais um cuidadinho. Outro cuidado. Fez a pergunta, tem que anotar a pergunta, tem que fazer essa fundamentação que o Rangel está falando, e não se esquecer de não admitir o encerramento da audiência. Pelo amor de Deus, gente. Veja só, a minha sugestão, a partir dessa não previsão expressa na CLT, é de que ocorre a prática do ato processual, a parte manifesta a sua irresignação. Imediata. Exatamente. Excelência, olha, eu gostaria de registrar os protestos. Quanto a uma pergunta, ele só não pode falar o seguinte, Excelência, eu concordo com a sua decisão, mas atenção ao meu cliente, eu quero registrar. Por quê? Porque ele está concordando e vai dar uma preclusão lógica. Exatamente. Né? Então não pode.
É lógico que ele não precisa de ser desrespeitoso. E assim, o ambiente de, Não, fala de, de audiência é sorrindo. muito gostoso. Doutor, essa pergunta era muito importante para mim. O senhor pode registrá-la? Então, quando é uma pergunta, tem que haver o registro dela. Por quê? Você não pode apenas protestar sem mencionar qual é a pergunta, porque aí sim identifica qual foi o vício praticado. Porque muitas vezes você tem uma pergunta, mas ela não tem nada a ver. Se você não menciona qual é essa pergunta, o tribunal não terá condições de verificar se há ou não há um prejuízo neste caso. Então, em deferimento de pergunta, você pode. E aí tem uma expressa previsão no CPC de que, se a parte quiser, o juiz é sim obrigado a registrar a pergunta indeferida. Né? Eu não sei se é folclore ou se é prática mesmo, alguns colegas que não registram a pergunta, não registram os protestos. Aí me Existe. parece existe. Aí Né? aí é outra nulidade, né, doutor? Sim, sim. O que me parece não ser um dever do juiz registrar é quando você já formulou as suas perguntas, a outra parte Sim. formula as perguntas dela e tem uma resposta que o juiz entende que ela não seja pertinente, aí aquela parte não pode exigir que o juiz registre, por quê? Aquela resposta não é uma pergunta dela. Esse é o que Uhum. me parece. Agora, sendo uma pergunta pessoal, deve haver o registro e também o registro dos protestos. Só não precisa de apresentar as razões. Uhum. É lógico que a parte quiser, eu permito que apresente as razões, mas é desnecessário. É, Ele tem que durante um só certo. justificar o motivo, né? Qual a importância daquela pergunta. Para ele dizer, porque precisa demonstrar o prejuízo, né? Não, Então, eu acho que neste momento não. é, Doutor, registre a pergunta que o senhor indeferiu e os meus protestos. O que que eu faço na minha prática? Doutor, ao final do depoimento dele, eu registro. Aí o que que uhum, acontece no final do depoimento? Eu posso pedir, doutor, o senhor quer registrar aquela pergunta? Às vezes a pergunta foi respondida já de é uma outra de forma. outra forma, Exatamente. entendi, entendi. Outras vezes aí a gente é um pouquinho maldoso, a parte esqueceu qual é a pergunta. Aí, não vou. Agora demorou demais e eu não tenho mais Eu, condições. eu Daí a geralmente, importância que você mencionou eu de, não deixo de como anotá-la. advogada, tem que. Não, outro conselho que eu dou: levem as perguntas escritas em audiência. Porque assim não dá, porque você confiar na sua mente, não dá, porque é lógico que você vai sair daquelas perguntas, é lógico que vai acontecer outra pergunta a Sim, partir daquela, sim, mas levar a exato. base, para que quando tenha, para não que na hora que há uma nulidade, você não esqueça qual pergunta que você tem que Ah, fazer, não, né? é extremamente importante a gente deter o conhecimento do processo. O juiz ter analisado o processo com antecedência e as partes ainda mais, porque, afinal de contas, é o processo. São elas as titulares e seus respectivos advogados. Né? O que antigamente havia uma discussão era o seguinte: se a parte mencionava, requeria que se registrasse o protesto, depois deveria, nas razões finais, apresentar as justificativas, ou então, nas razões finais, renovar o pedido de protesto. É algo que o TST Agora já mudou. afastou. É, Exato, é algo recente. gente, mas É. posso divergir? Eu Sim, como advogada, eu não faria isso. Eu diria o protesto e ratificava em razões finais. Porque nas, pode mudar antes. A gente não sabe se muda. A jurisprudência quanto à nulidade, ela flutua muito, não é, Angel? sim, bastante, bastante mesmo. Até recentemente, por exemplo, declarava de ofício a nulidade por falta da segunda tentativa conciliatória. As partes não quiseram se conciliar, Exatamente. foi para o tribunal, elas poderiam se conciliar, vem o tribunal e anulava por isso. Pois é. Por essa E questão. anulava quando você não ratificava sua nulidade nas ações finais. Porque era o primeiro momento Exatamente. processual robusto. Porque o Sim, momento processual mesmo é razões finais. razões finais. A primeira oportunidade, É, tecnicamente, para se manifestar seria ali. Agora, a prática é que justificou o mas a suspendimento do prática é protesto em em razão do que contentor. o teor do artigo, né? O 7,
94 ou 95 que fala isso, que ele fala que na primeira oportunidade, aí que gerou. Qual que é a primeira oportunidade? Você está ali na audiência e você acabou de fazer a pergunta, né? Então, assim, o imediatismo do direito do trabalho, né? Aí que gerou essa interpretação, né, do protesto. Exatamente, né? Mas assim, a minha sugestão para o advogado é que ele proteste imediatamente e, Isso. nas razões finais, ele apresente essa manifestação. Embora hoje nós já tenhamos a prática, está lá inclusive no modelo da ata, razões finais remissivas. Ou seja, Não, faz uma referência a todos os argumentos que foram apresentados. Agora, vejam só, se a parte não, eu quero prazo para razões finais. A CLT não prevê, mas a gente, ainda mais nessa situação de pandemia, audiências telepresenciais, sempre que tem pedido prazo para memoriais, eu tenho facultado, né? Aí sim, não, esquece mas nos memoriais de mencionar quanto aí, custa aí. acabou. Para essa compreensão, que Uhum. agora já não é mais adotada pelo TST, Não é mas para essa mais. compreensão haveria preclusão. Haveria. Então, o importante é renovar também. Mas, na minha opinião, Rangel, aceitar razões finais remissivas também é preclusão para mim. É pior ainda, na minha opinião. Mas não me parece ser o posicionamento dos tribunais. E também, eu acho que em termos doutrinários, professora Fátima, eu acho que tecnicamente você está coberta de razão. Eu acho que tecnicamente deveria renovar de forma expressa, tá? Mas quando você as faz de forma remissiva, você está fazendo uma referência aos seus atos praticados Mas ali, se desde o ele fez, peticionamento até aquela mas se manifestação. ele fez de forma sucinta, só protestou pela pergunta, aí ele não justificou, aí entra naquela pontuação que, deixa eu ver quem que fez aqui. Deixa eu ver o nome dela. Só um minutinho. A Lorena fez, né? A Lorena fala que é importante registrar o objetivo da prova, porque se você só fala igual, você faz o protesto da pergunta, né? E aí a pergunta, você não fundamentou a importância dela, né? Qual é o objetivo daquela prova, e aí você faz razões remissivas, essa ferição não há como ter, né? Da questão da nulidade. Até para o próprio juiz que você colocou, o juiz voltar atrás, né? Porque, então, assim, até para o próprio juiz. Mas eu acho outra questão grave, acho que mais grave ainda, que para mim, eu não, aconselho não deixar remissiva, aconselho refazer nas razões finais. Agora, outra questão que eu acho também, Rangel, é deixar encerrar a audiência, que está lá na ata já. Se ele tem o interesse de ouvir a testemunha, por que ele aceita o encerramento? Eu já vi julgamento desfavorável por causa disso. Encerramento sem a manifestação. Porque fala Com assim, as manifestação. partes concordam com o encerramento da audiência. Ah, tá. Não, sim, neste Aquela caso, frase está lá ocorre na ata. sim, ocorre uma preclusão lógica neste caso. Então, o conselho que eu tenho para o advogado, não. Houve uma nulidade, qualquer que seja, depois a gente pode falar os exemplos, né? Fale tudo, não aceita o encerramento da audição. Mas não precisa brigar com o juiz, não. Ô, excelência, eu não concordo com o encerramento, não, porque eu gostaria de ouvir aquela pergunta. Só podia colocar aqui que eu não concordo? Só isso, excelência. Na boa, né? Não precisa falar na boa, né, também, né? Você fala na boa, né? Na boa, né? Então, assim, eu acho que com sorriso, com educação, com gentileza, mas é importante isso. Essa Infelizmente. situação, essa situação de que consta na ata que as partes concordam com o encerramento da instrução, eu nem conjecturei isso, porque é o seguinte, nas minhas atas aqui, na minha instrução, Mas você para é um. encerrar, a gente encerra a instrução, porque eu estaria efetivamente induzindo, e esse é um risco, um receio que o juiz deve ter e em relação ao qual deve se precaver, porque, por exemplo, tem a doutora Lorena que mencionou aqui, tem a doutora Débora, diversos outros, que são mais desinibidos na audiência. Mas imagine eu, quando eu estava começando as minhas audiências como advogado, eu advoguei por uns
ainda inseguras da situação, não, tudo bem, juiz, não tem problema. Pode encerrar, eu concordo. O juiz em si, ele está consolidando um vício processual por ele praticar. Né? E aí me parece que seria ele, juiz, que estaria violando a boa-fé objetiva. Que ela não é unidirecional. Ela é pluridirecional. Nossa, boa-fé objetiva é uma coisa assim muito importante. A doutora Lorena mencionou, e na linha do que você tinha dito, de constar o objeto da prova indeferida. Isso Isso. facilita bastante e permite que o tribunal, inclusive, analise a pertinência. Não. Mas você pode fazer isso no recurso. Aí no recurso, sim. Não, no recurso não pode faltar. Exatamente, no recurso é necessário. Por que não me parece ser necessário? E assim, a jurisprudência que eu observei não tem exigido isso, em razão do princípio da simplicidade inerente ao processo do trabalho. Não que eu ache que o princípio da simplicidade tem um caráter Deixa eu só dar uma deontico de paradinha aqui e complementar. Oi, Gabriel, boa noite, muito obrigada pela presença. Ele é um juiz, ele é um desembargador aqui do nosso tribunal. Olha, é um prazer, Gabriel. Eu imagino que ele tenha participado, eu assisti. É isso, Ele falou sobre a exceção de competência, em razão do eu lugar. assisti. Gabriel, obrigado pelo prestígio. Tá? Um grande abraço. Aliás, eu assisti a 3 das suas lives. Eu não sei se houve mais com o Gabriel, com o Lúcio e também... Com a Ivani. E com a Adriana. Ó, foi assim. Gente, só para quem tá... Começou com o inicial. A Camila foi minha estagiária, agora é uma grande advogada também na área de direito digital. Começou com o inicial, Rangel. Aí nós fizemos inicial, exceção de competência, contestação e aí produção de provas, antecipação das provas, que foi dessa forma. Olha lá, o Gabriel sempre é muito elegante. Então, assim... Obrigado, Gabriel. E agora, então assim, então você entende que não é necessário fazer toda essa fundamentação. Eu também entendo pela atual jurisprudência, mas como advogada, que isso tudo pode mudar, eu sugiro que vocês, né, porque o Rangel é um processualista e ele é muito democrático, mas infelizmente nem todos os juízes são assim. Então... Eu acho que o advogado ele tem que se pautar por um outro princípio. Não está escrito em lugar nenhum, não tem um caráter deontico, mas eu acho que é importante é o princípio da precaução. Lembra lá no direito ambiental a gente trazer para o processo? Também devemos adotar esse princípio, né? Isso. Mas eu queria mencionar alguma situação concreta, uns então, casos aqui, para que a gente... por exemplo, a própria falta da citação. Isso. É talvez o vício mais grave que existe no processo. Robusto, né? Sim. A depender da configuração, da compreensão do que é isso, o juiz pode reconhecer isto de ofício. Pessoalmente, eu acho que a falta da citação conduz à inexistência do processo. Não há relação triangular, né? Exatamente, ela não se aperfeiçoou. Não é nem validamente, ela não se aperfeiçoou. Ela pode ter uma aparência de aperfeiçoamento somente. É muito importante falar da citação. Exatamente. Mas é interessante que o vício da falta da citação, ele traduz diversas nuances. Porque olha só, não tem a citação, mas a parte vem e ingressa no processo de forma automática. Supriu aquele vício. Por outro lado, a doutora Madalena, o doutor Sérgio Almeida, um abraço a todos, né? Por outro lado, esse vício ele pode ser suprido também quando, em razão da revelia, o juiz determina a intimação da parte reclamada e ela ingressa no processo. Não é que possa ser suprido. Autoriza-se, então, a anulação do processo até aquele momento. Isso pode ser declarado de ofício, esse vício. Pode ser reconhecido de ofício. Pode ser reconhecido
na própria fase de execução. O professor Roberto Campos Gouveia Filho, um Isso. professor, um amigo de Pernambuco, Ah, acabou de escrever um tema no Instagram dele sobre os vícios transrescisórios, que é o que eu iria falar agora, já não vou falar oh, mais. não, fale! Eu não sei do que. Encontrou constrangimento em relação ao professor. É lógico que eu vou Não! falar. Você parece até que você vai ter constrangimento. Diga, diga, diga. Diga, É, traga. e veja só, é um tipo de vício que sobrevive à ação rescisória. Mesmo depois de passados 2 anos do trânsito em julgado, Hum, pode ser reconhecido isso por meio de uma declaração declaratória, que é a querela nulitatis, que é uma ação construída, engendrada na alta Idade Média, para anular determinados atos viciados, né? Então você pode exatamente. perceber como que a falta de citação É grave, né? ela é tão grave, mas ela tem determinadas performances, tem determinadas nuances, porque é tão grave, mas se a pessoa ingressa no Pois é. processo, deixou de existir. Mas ela contamina o processo em sua inteireza, que supera inclusive o prazo para a ação rescisória. Sim. Né? Mas você imagina que é muito paradoxal, né? Sim, Se é uma nulidade absoluta, normalmente a nulidade absoluta ela não pode ser sanada, né? Ela é sanada simplesmente quando a pessoa apresenta. quando a pessoa compara. E é interessante que as nulidades absolutas elas Tem- não sofrem a preclusão, mas estão sujeitas também ao prazo da ação rescisória, superado Estão! esses E, dois e, e anos. tem que ser refeito todos os atos. Olha, você vê. Exatamente. Um caso, por exemplo, que isso é trazido pelo professor Guilherme, é do juiz impedido. Imaginemos que eu tenha Hum, um parentesco de primeiro, segundo, terceiro grau com alguém e julgue aquela demanda. Transita em julgado, está sujeito ao corte rescisório, prazo de 2 anos. Mas imaginemos que vai para o tribunal e nós sabemos do efeito substitutivo dos recursos, o acórdão substitui essa decisão de primeiro grau. Esse vício sobrevive ou não? Olha que questionamento importante que o professor Guilherme mencionou. qual que é a sua opinião? Então, a minha opinião é que sim. A minha opinião é que sim. O Hum, professor Guilherme parece entender que supriria em razão do princípio substitutivo, do efeito substitutivo das decisões nos, nos recursos. então você Mas, para acha mim, que. aquele vício contamina a decisão ab initio. Ah, tá, tá. Agora, e aí, qual é a outra expressão que eu nem conheço? Essa que o seu colega entrou aqui, eu quero saber, eu agora fiquei curiosa. Ah, não, o professor, você disse do professor Roberto, Isso, do professor Roberto. né? Ele coloca em xeque essa classificação que a doutrina e a jurisprudência fazem dos vícios transrescisórios, porque, veja só, a doutrina e a jurisprudência, especialmente, falam que nós temos os vícios preclusivos, aquele que Uhum. não alegou no momento oportuno, É porque é a acabou. parte, que depende da parte, né? O que depende da Exata, parte. exatamente. Os vícios não preclusivos, Ai, do que jeito são que você segurando ficou melhor, viu? Do jeito que você tava ótimo. Você, tadinho. Tirando a sua a liberdade. incompetência, não, tranquilamente, né? É uma falha minha quanto a isso Ah, daqui. Mas a incompetência absoluta, a incompetência relativa, o impedimento, que são vícios não preclusivos, ou seja, podem ser alegados a qualquer momento, mas se sujeitam ao corte rescisório. E também temos os vícios transrescisórios, que, em razão de sua gravidade, podem ser reconhecidos depois do biênio da ação rescisória. Né? O professor Roberto Pompeu Gouveia, ele coloca em xeque essa nomenclatura, esta ideia. Mas
não vamos ainda Não, não vamos, porque é um tema explicar muito muito, mas é complexo. Não. extremamente complexo. Gente, isso não é tema para live, não. É muito profundo. Uma outra situação que a jurisprudência tem entendido que há um vício transrescisório no caso de lide simulado. Hum, Que hoje não me parece haver tanto espaço para aquelas razão das conciliações extrajudiciais, uhum. mas ainda assim é possível. É possível. É possível, especialmente quando for para provocar um dano a terceiro. Em Uhum. razão da preferência que o crédito trabalhista tem, é possível que haja o ajuizamento de Eu uma conheço, ação. professor, eu conheço dois casos. Um caso muito importante para falar de que um empresário tinha um débito de natureza civil e ele viu que ia penhorar um bem dele. Ele pegou, fez os empregados entrar com as ações, eles entraram, mal ele fez o acordo e pegou aquela penhora para poder pagar os empregados. Olha isso, professor. É, Olha nós, isso. nós temos essa situação, é um risco ao qual nós estamos. Né? E o artigo 141 do CPC, ele contempla esta hipótese. Mas em razão da preferência do crédito trabalhista, é bem possível que haja o ajuizamento de uma ação em conluio entre reclamante e reclamado, uma ação com valor alto, período Isso. longo, ou não há uma contestação efetiva, ou às vezes faz-se um acordo com uma multa alta e na audiência fala, olha, doutor, eu quero fixar uma multa de 100% aqui, porque eu sei que o senhor vai pagar, mas pode acontecer de não pagar. Então, em conluio entre as partes, não ocorre o pagamento, automaticamente ocorre a dobra. Imaginemos que você tenha um imóvel que ele está dado em garantia a uma determinada instituição bancária. Né? Se ajuiza a ação trabalhista em uma lide simulada, tem todo esse contexto e depois, como o crédito trabalhista tem preferência e no caso de arrematação, esse bem tem uma aquisição originária, o que significa isso? Não traz os ônus que antes o acometiam. Em posse de uma procuração em causa própria, aquele devedor da instituição bancária, depois de um certo tempo, pode ter aquele bem livre, pode manter o seu patrimônio, não mais ter aquela dívida que tinha antes. Até porque muitas pessoas não dão muito valor ao nome limpo, à possibilidade de obtenção de créditos e tudo. Então nós temos essa possibilidade de uma lide simulada. A grande indagação é a seguinte: o juiz pode, ele de ofício, reconhecer esse vício, essa lide simulada, ou é necessário o ajuizamento de uma ação rescisória? Se for necessário o ajuizamento de uma ação rescisória, qual que é o prazo, a partir de qual momento? Pessoalmente, eu acho que é necessário o ajuizamento da ação rescisória, que é uma hipótese prevista lá no artigo 966. Mas não é isso que a jurisprudência caminha. A jurisprudência do TST admite a possibilidade de o juiz reconhecer de ofício, inclusive na fase de execução, esse vício. Logicamente, tem que oportunizar às partes a manifestação quanto àquilo, né? Quanto a esse suposto vício. E aí da nulidade, da citação, agora a gente colocou da lide simulada, o que mais você queria trazer para nós? A situação da invalidade da perícia. Ótimo! Porque é muito comum isso, nós termos processos em que se postula adicional de insalubridade, periculosidade, em que a perícia é obrigatória. Olha, eu esqueci. Sim, ela é por força Em que de a perícia lei, é obrigatória. Exatamente. Só em determinadas situações que não vamos realizar a perícia, por exemplo, a parte vem e
admite expressamente Confessa. o trabalho naquelas condições, É. exato, ou não admite nem, não supre nem por incontrovérsia ou por revelia. Se a parte não fala nada sobre a questão da insalubridade ou periculosidade, se ocorre a revelia, o juiz deve designar a revelia. Sim. Então, a Mesmo com única revelia. hipótese, exato, a única hipótese em que ele não vai designar a perícia é aquela em que a parte vem e fala efetivamente trabalhava em condições perigosas, insalubres, eu não paguei por um determinado motivo. Ou então quando a perícia for impraticável. Uhum. Já acabou, já desativou a estrutura empresarial e não tem mais condições. Aí temos que fazer uma perícia indireta, uma prova indireta. Né? Bem, e nós temos aquelas situações em que a perícia ela não é obrigatória, mas ela é essencial, como, por exemplo, uma doença ocupacional. Hum. Penso eu, isso já é mais a minha concepção, que se o juiz indeferir a realização da perícia, ou seja, não determinar a realização da perícia, não determinar a realização da perícia, quando se tratar de uma perícia essencial, mas não obrigatória legalmente, o juiz não está incorrendo em nulidade. Mas eu sou, eu reconheço que esse é um posicionamento minoritário, porque porque não é tribunal tem nulidade falado, absoluta, né? o tribunal tem falado que nesses casos a não realização de perícia em caso de acidente de trabalho, ou especialmente doença ocupacional, isso induz, caracteriza nulidade processual. Onde está a questão de ordem pública, para que você entenda assim? Veja só, eu pessoalmente entendo que não é necessário. Né? Ah, tá. Mas é o tribunal que tem entendido ser necessário, sob o pressuposto de que se está discutindo um direito que não tem uma expressividade meramente econômica, mas diz respeito também à própria dignidade Da pessoa da humana. pessoa. Exatamente. Né? Que é Assim, um eu direito tenho. fundamental, né? Exato, eu não acho que esteja equivocado esse posicionamento, mas Só é um que eu pouquinho. dou uma outra. Professor Fabrício, boa noite. Fabrício, um prazer encontrá-lo aqui. Você chegar, viu o Guilherme de Souza, a Letícia, aí vários colegas. O professor Fabrício é um grande A estudioso, Ingrid. né? Um grande estudioso do processo de direito material lá das Minas Gerais, né? Tem trabalhado bastante sobre visual law, que é algo importante para a gente, né, no nosso dia a dia. Bem, veja só. Então você entende que você entende que você diz que não acha que é necessário, Eu mas acho que não há necessidade. Agora, se a parte formula o requerimento, aí eu não posso indeferir. Porque se eu indeferir, aí sim, neste caso, eu estou praticando uma nulidade processual extremamente grave, se a gente pudesse estabelecer essa classificação, que não me parece ser adequada. correta, adequada, né? Exatamente. Mas imaginemos o seguinte, no caso de perícia que não é obrigatória, a parte formula o pedido e eu determino a realização da perícia. Vem o médico, o perito, e apresenta seu laudo. As pessoas não impugnam todos os pontos do laudo e daí vai para o tribunal. O tribunal entende, neste caso, que a perícia não obrigatória foi falha em determinado ponto. Nós temos também o reconhecimento dessas nulidades. E olha só, nós temos o reconhecimento, inclusive, de ofício. Me parece que, neste caso, diz respeito ao âmbito probatório. E se diz respeito ao âmbito probatório, parece que cabe às partes cuidarem de seus interesses. Não me parece que, nesse caso, caiba de ofício a declaração da nulidade processual. E aí já chega, então, a essa situação do reconhecimento de ofício.
quando o juiz efetivamente contraria uma postulação da parte, indefere a oitiva de testemunha, indefere a formulação de uma determinada pergunta, e a parte expressa sua irresignação, me parece que o tribunal pode sim reconhecer. Entendi. Por outro lado, se eu falar, olha, doutora Patrícia, essa pergunta me parece que já está respondida, eu vou indeferi-la, tá bem? Então não há problema, tudo bem. E aí você não manifesta essa irresignação e o tribunal eventualmente fala, não, mas essa pergunta teria que ter sido formulada, ou então teríamos que ouvir aquela testemunha porque o contexto probatório aqui é insuficiente para aquela parte. O tribunal vem e pode anular de ofício aquela decisão. Agora, o que me chama a atenção quando o tribunal anula de ofício é fazê-lo sem oportunizar às partes a manifestação. Aí fere, né, o artigo 9º, né? O artigo 9º e o artigo 10º do CPC, né, que é a concepção do contraditório enquanto um diálogo e vedação às decisões. Mas aí se ele decreta de ofício ou antes de decidir ouvir as outras partes, aí é complicado aí, você não acha? Eu acho que ele pode decidir de ofício porque nós não podemos retirar do tribunal essa parte da jurisdição, não é nem competência, é parte de jurisdição. Jurisdição, exatamente. Exato. Nós não podemos retirar. Agora, o que me parece é que ele não pode decretar de ofício sem ouvir as partes. Sim. E nós temos vislumbrado, temos tido contato com diversas desses homens em que de ofício anula-se aquela decisão sem indagar, olha, parte autora, parte ré. Tem algum vício aqui? Eu estou vislumbrando um determinado déficit aqui, mas eu quero que vocês se manifestem. Quem suscitou isso em primeiro momento aqui no Brasil, me parece que foi inclusive um peruano, Renzo Cavani. Nessa época ele estava fazendo o seu mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sob a orientação do professor Daniel Mitidiero. E aí ele publicou um texto sobre isso, que é um primor. Sim. O Dr. Renzo Cavani é, inclusive, um dos autores do anteprojeto de reforma do processo civil do Peru. Eu não sei quem é, tá? Mas ele trouxe isso e me parece extremamente pertinente. Porque nós temos o artigo 10 que veda que o juiz prolate uma decisão de ofício sem oportunizar as partes da manifestações, veda as decisões superiores. Aplica-se também no tribunal. Como se aplica, por exemplo, no tribunal o efeito da devolutibilidade vertical ou da translatividade. Translatividade. O tribunal reconhece de ofício uma questão de ordem pública, mas ele tem que oportunizar as partes da manifestação. Deixa eu te fazer uma pergunta. Não, mas termina seu raciocínio. Tá. O que me parece é que no campo das nulidades processuais civis e trabalhistas, não estou entrando no processo penal, porque lá me parece que isso é muito mais forte ainda. Muito. É a necessidade da observância do modelo constitucional de processo. Isso. No processo penal, isso é de sua essência. E o processo do trabalho, o processo civil, também nós devemos ter isso em mente. Nós não podemos ter um processo como um palco de atuação do Poder Judiciário tão somente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Posso agora? Você concluiu? Sim, claro, sim. Deixa eu ver o que a Lorena está falando, depois passa, né? Alegação de nulidade de perícia em recurso de revista é rediscussão de prova ou enquadramento, ou se enquadra no campo da nulidade propriamente dita? Não, nulidade não é revisão de prova. Meu ver, né? Exato. Não, eu também concordo com você. Nulidade, ela entra porque ela está acima, né? Ela está antes, né? Aliás,
ela precede qualquer mérito. Então, nulidade, ela precede tudo. Embora seja essa a resposta, tá? Mas às vezes, o que está sendo discutido mesmo? Foi essa perícia que foi mal feita, aí o tribunal não mencionou quanto a isso? Aí me parece ser um caso de rediscussão quanto à prova. Agora, Ah, a entendi. falta, a dispensa da perícia, ou então a não É porque está relacionada com oportunização. a sua fala, né? Na meu ver, porque você estava falando que não teve, em relação à perícia, que deveria ter existido. Exato, né? Quanto à realização em si da perícia, ou quanto à não oportunização, à não resposta de um determinado quesito, que nem vai se analisar qual é o conteúdo desse quesito, Aí já entra aí na sim prova. me parece. Não, aí me parece que seja caso de nulidade, né? Porque há uma Uhum. violação à forma estabelecida. Mas é porque entra no requisito, né, da forma, né? Não entra Sim, na questão da prova, né? Mas entra no requisito da exatamente. forma, né? Agora, eu tenho uma pergunta para você. É, a questão de a nulidade, ela vai ex nunc ou ex tunc, que é uma questão muito confusa também para o advogado e para os juízes também. Por exemplo, e até quanto anula? Vou fazer uma pergunta já com caso concreto. É, esse caso que eu dei já, vamos no mesmo caso. Eu tenho uma prova de fazer de comissão, não tem a política da empresa, era ônus da prova. Eu fiz a pergunta, o juiz interferiu porque ele entendia que aquela testemunha, ela era uma testemunha que tinha vínculo, e aquela ação que estava fazendo pergunta era uma ação de vínculo, certo? Um pedido de vínculo. Então, ele interferiu porque ele entendeu que não tinha vínculo, então não tinha que fazer essa pergunta. Só que existe hoje a competência de relação de trabalho, né? Então, a comissão, ela era devida, independente de vínculo ou não. Aí você faz a pergunta, aí você alega nulidade, porque o juiz não deferiu, a refaz nas razões finais, faz todos os trâmites em recurso, o tribunal passa ao largo disso, aí vem o TST e anula, porque ele entendeu que houve cessamento de defesa. Veja só, aí vai depender da causa do pedido apresentado na petição inicial. Se você tiver formulado o pedido de comissões a partir de uma relação de emprego, não haverá, não me parece que o indeferimento daquela pergunta cause uma nulidade. Não, mas a minha pergunta não é essa. Eu estou dando um exemplo assim, que ainda não tem um contexto. É que, se o TST defere, que ele entende que há uma nulidade, que houve cerceamento, independente de ser vínculo ou não ser vínculo, de nada, que aquela pergunta foi nula. Porque não cerceou o direito de defesa da parte, que ela queria fazer prova, que ela tinha direito à comissão. E a Anula. sua indagação Então, aí é o efeito. faz efeito. Anula toda a audiência, as outras provas, anula até quando? Até quando? Até que momento? Ou só anula, ou só devolve para fazer aquela pergunta? Veja só, o CPC ele tem uma regra de que, lá no artigo 281, que fala que a nulidade produz efeitos a partir daquele ato em relação aos atos que dele dependam. Que é um efeito de causalidade. Quais são os atos que decorrem daquela indagação? Né? Veja só, se você ouve as suas 3 testemunhas, para todas elas você formula essa indagação e o juiz indefere, e a parte reclamada ouve as suas 3 testemunhas, tá? E depois o TRT ou o TST entende que aquela pergunta era essencial, vai anular
a partir da audiência e vai oportunizar para que a parte autora prejudicada formule indagação em relação àquele objeto tão somente. Daí o autor vai renovar a indagação e o juiz terá que formulá-la em razão da decisão. E, consequentemente, a parte reclamada terá também a oportunidade, com aquelas mesmas testemunhas que já foram ouvidas, de rebater, produzir prova contrariamente em relação ao que foi produzido. É porque esse efeito, né, ex nunc e ex tunc também é resultante de nulidade. É uma coisa complexa, você não acha? Sim, é extremamente complexo, mas o CPC, e aí todos os atos neste caso, eles decorrem desse ato processual viciado. As sentenças contra o acórdão e tudo, tem esse vício lá nessa origem. Não vai haver a anulação, pelo menos parcial, dessa decisão, quanto a esse objeto. E fica o restante lá para o tribunal analisar. Né? A não ser que seja uma nulidade não restrita, como essa que você mencionou, quanto a uma pergunta só. E aí me vem à mente uma outra situação. Por exemplo, eu indefiro na audiência uma pergunta para a testemunha da parte reclamada. Aí vai para o tribunal fala, não, essa pergunta ela tem pertinência, deveria ser realizada, anula a decisão naquela parte e me devolve. Surge o questionamento. A parte autora que só ouviu uma testemunha, a parte autora que não apresentou testemunhas naquele momento, ela poderá... Isso, outro questionamento que eu teria. Complementar, ouvir a sua primeira, segunda e terceira testemunhas? Não me parece, porque aí neste caso não tem essa relação. Não tem, tá vendo? Os efeitos. Olha como é complexo na unidade. E aí temos uma outra situação. Por exemplo, quando o o julgador anula a arrematação. Consequentemente, anula também o edital. Só que o edital é um ato anterior à arrematação. É interessante isso. Mas é porque aí ele só se torna eficaz, né? Em razão à arrematação, né? Porque para fazer uma nova, vai ter que fazer um novo edital, né? Pois é, mas veja só, a regra fala apenas aqueles posteriores. É verdade. Eles dependem. E ele é anterior, mas ele é pela lógica. Exatamente, por essa lógica, por esse conteúdo. Mas se você seguir estritamente aquilo que é edital, o edital já foi válido. Entendi. Porque já aconteceu casos meus em que foi anulado por não ouvir nenhuma testemunha, que era uma prova robusta que ela queria fazer, que não deferiu aquela testemunha, e depois poder ouvir todas que eles quisessem, sabe? Porque não se restringiu só àquela testemunha. Porque o cerceamento ele deu um efeito maior. Porque o juiz não deferiu a oitiva daquela testemunha. Aí isso implicou no processo inteiro, ele entendeu. Anulou tudo, pôde fazer nova instrução. Tá vendo como não é simples? Exatamente. Né? Mas a rigor, a nulidade é dos atos posteriores e que decorram daquele que foi viciado. Mas fica difícil de você aferir quando uma testemunha pode fazer prova de várias questões. Fica difícil de se aferir. Sim. Se houver um indeferimento da oitiva da testemunha em si, aí me parece que há o comprometimento. Não há? Sim, me parece que sim, há esse comprometimento. Então, assim, assim, as consequências de uma nulidade são muito sérias e são muito específicas de cada caso, do case, né? Sim, nulidade, eu acho que o advogado tem que estar atento para que não admita que ocorram, e caso elas ocorram, ele estar atento para suscitar o vício.
Não me parece que haja um espaço para que o advogado simplesmente ignore os vícios processuais praticados, porque isso diz respeito à qualidade da sua atuação no processo. Eu me recordo de um pessoal aqui de Tunguiara que hoje não está mais. Eu estava conversando com ele, que era um advogado, e ele estava falando, olha, eu atuo nos processos para tentar identificar os vícios processuais que eventualmente tenham acontecido. A minha atuação é específica com esse objeto. Tamanha importância, que é o tema das unidades, tamanha importância que é a prática correta do ato processual. Qual a sugestão que você dá para os advogados quanto a esse instituto tão valioso, tão importante? Isso é muito de prática, né? É. É muito de prática mesmo. Mas assim, estudar detidamente o processo. Esse é um requisito essencial, requisito Indispensável. Exatamente. E além disso, e a partir daí, você ter o controle, ter o domínio. Qual que é o objeto processual? Quem tem o ônus da prova em determinada circunstância? Né? Por exemplo, uma situação de vício processual que a gente ainda não está tendo tantas respostas. Já há, mas é aquela em que o juiz de primeiro grau determina ou estabelece a inversão do ônus da prova, a dinamização. E não justifica. Da parte reclamada, só um parêntese aí que você falou de justificar. O CPC agora, ele fala que o juiz, ao indeferir a pergunta, ele tem que justificar o porquê. Né? Mas isso é uma dificuldade que a gente tem. Eu posso até falar, doutor, a pergunta é impertinente, mas a gente não lança na ata. Não me parece, tá? Não me parece que a não apresentação da justificativa neste momento seja um vício capaz de ele por si só caracterizar a nulidade. Esse vício, o juiz deixou de dizer as razões, apresentar os fundamentos pelos quais ele indeferiu aquela pergunta. Este vício. Eu não estou falando de outro. Como advogada, pode cavar a nulidade aí. Olha eu, né? Olha eu, né? Só. Você já viu que eu já sou revoltadinha, né? Embora eu tenha essa pegada mais garantista, mas eu acho que este específico aqui não induziria, talvez se classificaria como uma irregularidade, tá? Uhum. Mas temos essa divergência pontual e eu vou então para o que eu ia mencionar mesmo. Na audiência eu inverto ou distribuo de forma diferente o ônus da prova. Fala reclamado, o ônus da prova é do reclamante, mas você tem mais condições, mais capacidade processual. O ônus da prova é seu. Aí ela tenta produzir a prova, não logra êxito. O reclamante, que inicialmente tinha um ônus, mas com essa minha decisão deixou de tê-lo, fala, não vou querer produzir prova quanto a isso, porque ele já fez uma análise ali, é reclamado que tinha um ônus, não produziu prova alguma. Então, eu estou tranquilo aqui. Aí, resultado, eu mantenho aquele meu posicionamento. Aí reverte no tribunal. Julgo procedente o pedido. Reclamada recorre. Uma das matérias preliminares do recurso é a impossibilidade da inversão do ônus da prova. Não era o caso de inverter, porque as partes tinham as mesmas condições, ou ela, com a inversão, ela passou a ter um ônus diabólico para demonstrar isso, e por isso ela não conseguiu. E há esse risco do tribunal reformar essa decisão. Só que veja só, se o tribunal reformar essa decisão, o tribunal vai entender que não houve o quê? Não houve prova. Vai julgar de forma contrária a quem tinha o ônus da prova, que era a parte reclamante. Como isso caracteriza uma nulidade processual? Não me parece que não. Porque o juiz não está contrariando. Não, porque ele está permitindo a prova.
Ele está permitindo a prova. Aí Exatamente. ele não vai violar os preceitos constitucionais, né? Mas, por outro lado, a parte autora que estava confiando no órgão julgador de primeiro grau vai sofrer um revés com o Nossa, posicionamento do tribunal. E aí, o que essa parte autora pode fazer? Antigamente se cogitava do recurso adesivo cruzado, né, ou era. condicionado. É. Né? Mas agora isso pode ser suscitado, inclusive, nas contrarrazões. Eu queria trazer também este exemplo para a gente verificar se isso é mesmo uma nulidade. E aí eu concordo com você que isso não é uma nulidade. O tribunal, se ele entender que não era o caso de inversão, ele não pode anular a decisão. Mas ele pode dar provimento às contrarrazões. É até algo heterodoxo dar provimento às Mas as contrarrazões. Mas nesse contrarrazões não caso têm esse específico, alcance. pois é, antigamente não tinha, por isso que era necessária a interposição do Do recurso adesivo adesivo. E cruzado. hoje você entende que Mas há, não, mas agora há pelo essa CPC, a previsão mudança do CPC? pelo CPC, exatamente. Tá? Justamente para evitar que a parte possa ser prejudicada por uma inflexão no posicionamento Que era um problema que nós do tínhamos órgão grande. julgador. Mas então ficou Exato. ineficaz o recurso adesivo, você entende? Não me parece que agora caiba mais o recurso adesivo condicionado, esse recurso adesivo cruzado, Ah, o que é cruzado. justamente a específica. O normal, o recurso adesivo normal, não me parece. Ele continua assim a Sei. existir. Esse cruzado que era nessa hipótese em que você era o vencedor, É que mas você se não tinha como. apresentava também a sua. Exatamente, porque antes as contrarrazões não tinham esse aspecto. Não tinha essa capacidade de devolver a matéria, né? Exatamente. Então, antes era possível sim ao tribunal anular aquela decisão por entender que teria ocorrido um erro improcedendo. Não é nem Procedendo. injustificando ali. Não, não, Exatamente. Hoje não não é me isso. parece mais. Hoje não me parece mais haver espaço para esse comportamento por parte do Nossa, tribunal. para mim, eu ganhei a live só nessa discussão agora. Olha só. Não, Bom, fico feliz. para mim a live tá interessante desde o início. Você vê que nós já passamos do horário, eu nem falei nada, né? Uhum. Mas eu tô falando assim, porque assim, vai alcançando nulidade para mim é um instituto que eu estudo e ainda acho que não sei nada. Não, e a gente todo dia descobre uma situação. Não, porque acontece, porque processo é muito, nossa, eu falo que processo é rico demais, é rico demais. E muito prazeroso o estudo, né? É porque ele é lógico, né? Sim. E eu gosto da lógica, né? Apesar de que eu escrevo sobre teoria geral. E eu não consigo fazer nenhuma mestrado, doutorado em processo. E eu adoro processo. Mas eu não consigo escrever sobre processo. Eu Engraçado? tenho trazido alguns aportes de teoria geral para aquilo que eu tenho escrito Eu sei, eu já vi como você fala. naquele livro meu. Né? O seu livro, ele é bastante teoria geral, né? É isso. Exatamente. Mas você tem mais Agora, alguma nesse coisa? outro livro. Vamos agora falar dos seus livros, né? Ou vamos deixar para outras lives que nós vamos fazer. Mas eu gostaria que você falasse dos seus livros. Você está com eles aí? A capa para mostrar para gente? Não estou. Não estou. Um deles está em pré-venda, que é a CLT Processual Comentada. A gente está lançando agora, eu sou um dos coordenadores. Tem também o professor Marcelo Caetano, advogado no Pará, e a doutora Ana Paula. Sim, que é minha Silva colega lá. Campos. Ela é minha colega do núcleo. Olha Né? que legal, né? Então nós somos os 3 coordenadores, juntamos diversos autores, alguns bastante conhecidos, Ney Maranhão, Sim. Platon, Jorge Noura, Edilton Meirelles, outros que estão estreando. E assim, então nós conseguimos fazer essa mesclagem. Ana, foi falar nela, ela entrou. Ô, Ana, como assim? Como é que você sabe que nós estávamos falando a seu respeito? Gente, olha isso. Acabamos de falar sobre ela. Olha aí. O livro dele, Segurança Jurídica, é maravilhoso, né, Ana? Esse foi o ano passado, né, em razão da minha dissertação de mestrado, que eu Ana, eu tive o prazer de no... estar, né, no lançamento do livro dele, foi chiquérrimo.
Então, são duas obras que me deram prazer em escrever, em coordenar. Uma num determinado estilo, outra num outro estilo, mas A obras muito segurança jurídica ela prazerosas. já é mais hermética, né? Mais profunda, né? Aí ela Exatamente. vai mais para esse campo da teoria geral que eu gosto mais. Mas nessa nova obra, eu também escrevi boas linhas de teoria geral de processo do trabalho. Ah, Muito, assim, modéstia à parte, ficou um resultado, pelo menos a mim, agradou bastante mesmo. ah. Então nós E estamos aí nessa caminhada. pessoal, quem estava aqui, nós já estamos no finalzinho, eu farei mais lives com Radisson, porque a gente vai falar de honorários. A gente vai fazer, acho que umas 2 lives, não precisa fazer 3, 4, acho que dá para fazer com 2. Penso eu, Acho né? que Vamos sim. ver o que você acha. E a gente vai organizar isso, porque é uma discussão palpitante, e a Adriana pediu para eu fazer, e eu vou fazer. Aí eu vou fazer uma de justiça gratuita com o Jorge Pinheiro Castelo, e vou fazer essa de honorários. Ah, você está sugerindo falar de procedimentos especiais também. Muito obrigada, Ana. Não vou esquecer. Não vou esquecer. Não, vou falar de processo, como diz lá em Goiás, de fio a pavio. E a Ana é goiana também, né? Uhum. E a gente está lá no núcleo, e ela está no eixo de pesquisa também do teletrabalho, mas ela já fez Exato. outros, entendeu? Uhum. Ela também ela é dinâmica, né? Porque Extremamente dinâmica. e aí agora em julho, nesse eixo de pesquisa, nós vamos trazer 2 professores da Itália, 2 professores da Espanha e 2 de Portugal. E a gente vai explorar bastante. A gente já vem explorando. A Ana cuida do direito comparado na Argentina, a Cíntia da parte de Portugal, a Larissa da Espanha e eu cuido da parte da Itália. Então a gente já está construindo o direito comparado lá, e ainda tem a Priscila que cuida da França, mas esses dias ela adoeceu, então ela não está tão assídua. Tem também a Claudete, que vai falar da Alemanha, mas como a Alemanha não tem tanta legislação, ela vai fazer só mais rápido. E o professor, aquele que falou dos Estados Unidos, como é que ele chama? João Renda? Ele vai falar para a gente no finalzinho, sabe? Então, assim, está sendo muito rico o eixo, sabe? Começou agora, mas a gente vai até outubro, porque são tantos temas do teletrabalho, são E vários seminários. são países que regularam, ainda que Muito. não seja de forma satisfatória, mas regularam Mas com mais pormenores. A Espanha e Portugal é de uma forma bastante profunda. Exatamente. O que não aconteceu no Brasil. Não, Né? No aliás, Brasil né? nós temos uma laconicidade enorme. Nossa, eles, Né? eles, eles fizeram muito estrago, né? Mas Sim. não vamos lembrar disso, não, que eu vou ficar triste. Você tem mais algum exemplo para trazer, para a gente finalizar? O que você gostaria? Eu, eu tinha em mente estes mesmo, Tá né? E excelente. Tá excelente. se Você tiver já me deu algum. você já me deu um monte de pérolas aqui e para as pessoas que estão assistindo, que vão assistir depois. Muitas pessoas assistem depois a live. Eu quero agradecer muito a você e dizer que nós vamos fazer bastante parcerias ainda. Obrigado, professora Patrícia. Foi um prazer, tá? O seu projeto é um projeto ímpar. Eu acho importante essa possibilidade de trazer para as pessoas um curso, ainda que não tenha o nome de curso, É um curso, né? uma atualização, É. sobre determinados temas e percorre toda a estrutura do processo do trabalho. Essa tua ideia foi assim genial. Eu fico feliz por ter participado deste tema de agora. Será um prazer estar com você quando formos falar sobre honorários. Eu tenho feito alguns pequenos estudos sobre honorários, então eu gostaria de divulgar, de dividir com você e também com o seu público todas as agruras que
me tem tomado em relação a esses temas, a esse tema também. Madalena querida, muito obrigada. Estou com muita saudade. Ai, Ana, você sabe que eu tenho um sonho e eu estou realizando esse sonho com essas lives. Eu tenho um sonho de distribuir conhecimento e eu tive a sorte de ter bons relacionamentos. Eu sou uma pessoa rica de relacionamento. Eu não sou rica de patrimônio, mas de relacionamento eu sou. Então, eu convido a pessoa para fazer live, todo mundo aceita. O meu objetivo, depois da crise que o direito do trabalho passou, de tudo que nós passamos, eu partilhei isso com você no seu lançamento, foi que nós precisamos reagir. Eu sou resistência. Eu sou resistência pelo direito do trabalho. Então, fazer esse projeto é a minha resistência. Sim, eu acho que é importante a gente fincar bandeiras da essência, no nosso caso aqui, do processo do trabalho. Ainda que haja tentativas legislativas, ainda que haja manifestações jurisprudenciais que colocam em xeque todo esse arcabouço pelo qual a gente conhece o processo do trabalho, eu acho que é importante a gente fincar essas bandeiras. Então, porque eu acho que trazendo conhecimento para os advogados, fazendo com que eles se tornem mais qualificados, a gente vai conseguir ultrapassar esse momento sombrio que nós estamos vivendo. Suscitar questionamentos. Exatamente. E trazer a reflexão, não é? Exatamente. Eu quero mandar um beijo em todos que estão aqui. Ana, muito obrigada. Paulo, que eu não te cumprimentei, que eu estava falando com o Rangel na hora. Paulo, você é uma pessoa que me dá muito apoio nas lives. Eu fico muito feliz de você estar aqui. Ana, obrigada por estar aqui. Nós acabamos de falar seu nome, você entrou, Ana. Não foi, Rangel? Gente, que coisa que nós falamos seu nome. Ela tinha estado antes, ela até reclamou, Radson, melhor esse seu microfone aí que eu não estou ouvindo nada. Aí ela deu uma saidinha. Ah, então ela escutou a gente falando o nome dela. Ah, não é que. Bom. E ela fala mesmo. Eu adoro a Ana, gente. E aí a gente está lá no meio do núcleo. Aí acontece um improviso, a Ana sai com uma tirada tão engraçada. Ela é muito divertida. Beijos. Beijos, muito obrigada. E muito obrigada pela sua gentileza e generosidade. Foi um prazer, muito obrigado. Tá? E por você ser tão profundo com o direito do trabalho e tão sério com a ciência. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau para vocês. Boa noite.